Bom dia, irmãos. A paz de Jesus, o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Hoje, 16 de maio de 2023, terça-feira, o Senhor vem nos falar no Evangelho em João 16, de 5 a 11. Eu sou o Leandro, da cidade de Promissão, do grupo de oração Rainha da Paz. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Agora vou para aquele que me enviou, e ninguém de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, digo-vos a verdade. Convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Convencerá a respeito da justiça, porque eu vou para junto do meu Pai, e vós já não me vereis. E ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, no Evangelho de hoje, ele começa a falar, Jesus está falando com os discípulos sobre o seu retorno à casa do Pai. O Senhor começa a fazer as despedidas com os seus discípulos, anunciando a sua morte, anunciando a sua ressurreição e anunciando a sua vinda em direção ao Pai. E o Senhor vem falar hoje que é necessário que ele volte ao Pai para que o Pai possa enviar o Paráclito, o Consolador, o Espírito Santo, o advogado, aquele que nos sustenta, aquele que nos edifica, aquele que nos mostra a verdade acerca de Jesus. E o que me tocou mais no Evangelho de hoje foi essa relação que o Senhor faz do Paráclito com cada um de nós, que é o Espírito Santo que vai nos convencer a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Muitas vezes nós ficamos pedindo a ação do Espírito Santo, pedindo o fogo do Espírito Santo, pedindo os dons do Espírito Santo para evangelizar. Isso é muito importante. Sim, é muito importante durante a evangelização o uso dos dons, o uso da força que vem do alto. Mas para nós cristãos, principalmente, nós precisamos pedir a presença do Espírito Santo para que ele possa vir verdadeiramente nos convencer sobre o pecado, a justiça e o juízo. Deus é misericórdia, Deus é salvação, mas Deus também é justiça. E nós, sendo verdadeiros cristãos, seguidores de Jesus Cristo, principalmente nós precisamos pedir a ação do Espírito Santo que nos leve a nos convencer do nosso pecado, nos leve a nos convencer daquilo que estamos fazendo errado com relação a Jesus e nos leve ao arrependimento. O Espírito Santo precisa nos levar a esse arrependimento, ao reconhecimento do nosso pecado, ao arrependimento, à confissão e ao retorno à santidade. Se eu sou um cristão que não frequenta a confissão, que não faz a confissão, não usa do sacramento da confissão regularmente, eu não sou um cristão que foi convencido pelo Espírito Santo sobre o meu pecado, que não foi convencido pelo Espírito Santo sobre a justiça e sobre o juízo. O juízo, porque quando nós morrermos e o Senhor voltar, nós passaremos por esse juízo, seremos julgados
pelos nossos atos, pelaquilo que fizemos e que desagradou o coração de Deus. Por isso, hoje, o Senhor vem nos fazer esse convite, que nós possamos verdadeiramente pedir a ação do Espírito Santo em nossa vida, principalmente para que Ele possa nos convencer daquilo que somos, que Ele possa nos levar a uma conversão diária, que Ele possa nos levar à santidade, porque somente sendo santos, somente praticando a justiça de Deus, somente sendo temerários ao juízo, somente nos libertando do nosso pecado, para podermos nos aproximar cada vez mais da presença de Deus, nós conseguiremos estar com Ele na glória eterna. Esse é o convite. Que o Espírito Santo de Deus possa vir hoje nos fortalecer e nos convencer que precisamos lutar todos os dias contra o pecado, lutar todos os dias contra aquilo que nos afasta da presença de Deus. Que nós tenhamos um dia abençoado por Deus, protegidos pela presença da Virgem Maria na nossa vida e uma semana abençoada. Fiquem com Deus, meus irmãos. Estivemos reunidos e sempre estaremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.